Doutora, meu filho começou a escolinha, o meu filho está voltando para a escola e vive doente. Por que isso acontece e o que eu posso fazer para melhorar esses quadros de infecção? Se você quer saber sobre esse assunto, vem comigo nesse vídeo que eu explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças na fase escolar que pegam infecções uma atrás da outra. Antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Otorrino Descomplicada, que você se inscreva, curta os vídeos e encaminhe esses vídeos lá para a família, para os amigos, pelo WhatsApp, para que assim o YouTube entenda que esses são assuntos relevantes, que esse vídeo é bacana e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Não se esquece de olhar lá na nossa playlist, tem muito assunto e muito vídeo bacana que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e dicas do dia a dia do que fazer para melhorar a saúde otorrinolaringológica da sua família. Bom, falando sobre infecções, o que eu quero trazer para vocês um conceito do que é o normal para essa fase de idade escolar das crianças. Para vocês terem ideia, o que é considerado normal de quadros de resfriados, gripes leves, são de 11 episódios no ano. O que isso quer dizer? Que todo mês o seu filho pode sim ficar resfriado. O nariz escorrendo, uma congestão nasal, e isso é normal, ele não está com nenhum problema. O que acontece é que nessa faixa etária, as crianças estão com o sistema imunológico em desenvolvimento e eles têm uma troca de contato muito maior do que no adulto. Troca de saliva, troca de materiais, de copo, de chupeta, de brinquedos, coisas que fazem os vírus circulares em maior intensidade nessa faixa etária. E é por isso que eles ficam mais doentes do que os adultos. Agora, o que não é normal é que esses quadros de resfriado evoluam sempre para sinusite, aqueles catarros muito grossos, aqueles quadros que demoram para melhorar e que sempre precisa tomar antibiótico. Isso não é normal e não é isso que a gente quer que aconteça com o seu filho. Agora, por que o meu filho vive com esses quadros mais difíceis, doutora? Vive tendo que tomar antibiótico? Você sabia que o uso incorreto de medicações é uma das principais causas que faz com que os quadros de resfriado se prolonguem? Pois é. Quais medicações são muito frequentes de serem prescritas, principalmente em pronto atendimentos, e que podem fazer o resfriado do seu filho piorar? A primeira medicação que eu queria comentar com vocês, que eu vejo a prescrição muito rotineira em pronto atendimento, pacientes chegam até mim já tendo tomado ou tomando essa medicação e que pode piorar os quadros de resfriado das crianças, é o uso de corticoides. Os corticoides, eles podem ser prescritos de maneira isolada ou associados a antialérgicos. Por que o corticoide pode piorar o quadro de resfriado do seu filho? Primeiro porque os corticoides, eles são anti-inflamatórios, não esteroidais, mas eles têm uma certa ação sobre o sistema imunológico. E isso faz com que o sistema imunológico esteja menos funcionante. Você já deve ter ouvido falar que nas doenças autoimunes são utilizados corticoides para tratar. O corticoide é usado para diminuir a ação do sistema imunológico, o que a gente não quer que aconteça nesses quadros. Se o sistema imunológico do seu filho estiver funcionando de maneira adequada, melhor vai ser a reação do corpo contra essas infecções. Isso pode fazer com que a replicação viral aumente nesses quadros de resfriado do seu filho. E aumentando a replicação viral, a doença vai se prolongar e se tornar mais intensa. Então não use corticoide de rotina só porque o seu filho está resfriado. Isso pode estar piorando o caso dele. Outro tipo de medicação que eu realmente não gosto de prescrever e que eu vejo muitos pacientes usando são os descongestionantes e os antialérgicos. Por que tem que usar descongestionante e antialérgico num quadro de resfriado? Não tem motivo. O que pode acontecer é que essas medicações tornam o muco nasal mais espesso do que o habitual. E aí, o muco estando mais espesso, ele vai ter mais dificuldade de ser drenado do nariz e dos seios da face. E isso pode levar, sim, a quadros de sinusite. Então, se você usa descongestionante ou antialérgico só porque o seu filho está resfriado, pode ser que você esteja provocando um espessamento do muco e favorecendo um quadro de sinusite. E óbvio que eu não podia deixar de falar aqui dos antibióticos.
o uso de antibióticos prescritos em pronto atendimentos para rinossinusites e infecções de vias aéreas é a principal causa de prescrição de antibiótico no pronto atendimento. E vocês sabiam que, na verdade, é a minoria dos casos que a gente precisaria usar antibiótico? Pois é. E essas medicações podem trazer muitos malefícios quando usadas de maneira desnecessária. Quando você usa um antibiótico e você não tem indicação, você está simplesmente selecionando naquele ambiente as bactérias mais resistentes, as bactérias mais fortes e mais difíceis de serem tratadas. Isso faz com que elas se desenvolvam lá dentro da rinofaringe ou do nariz do seu filho e que as infecções que ele tenha sejam cada vez mais povoadas de bactérias mais fortes. As bactérias mais fortes têm uma característica de conseguirem formar biofilme. Biofilme é uma carapaça que elas produzem em volta da colônia delas, que é resistente aos antibióticos. E isso aí vai fazer com que todo antibiótico que você dê para o seu filho não atinja essa colônia, que é o biofilme, e a sua infecção, a infecção do seu filho, vai se perpetuar e se repetir sempre que você suspender o uso de antibiótico. Além disso, o uso de antibiótico, ele vai atingir as bactérias como um todo do corpo do seu filho, não só aquelas que estão no nariz. E isso para o intestino é um veneno. Se você não assistiu eu falando aqui sobre intestino e sinusite, checa lá o nosso vídeo sobre o assunto, porque é muito interessante. O uso repetitivo de antibióticos em crianças causa um problema intestinal chamado de disbiose, que é um desbalanço na quantidade ou qualidade das bactérias e dos micro-organismos que deveriam estar ali vivendo em harmonia no nosso intestino. Então, se o seu filho já usou muito antibiótico ou usa muito antibiótico, ele pode ter esse problema intestinal, que é a disbiose, o que vai favorecer infecções mais prolongadas e de mais difícil controle. Por quê? Porque o intestino é o local onde a gente mais tem ativação do sistema imunológico. E se o sistema imunológico lá no intestino tiver aumentado, ele tiver que se defender, com certeza o número de infecções vai ficar maior no seu filho. E atenção, não é porque o seu filho tem febre que ele precisa tomar antibiótico. Febre é um sintoma que também aparece nos quadros de virose, assim como uma infecção bacteriana. Então não é porque fez febre que ele precisa tomar antibiótico. Outra coisa, a cor do catarro, a cor da secreção do seu filho também não indica a necessidade do uso antibiótico. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que catarro amarelo é coisa de bactéria, mas eu te digo que isso não é verdade. A secreção mais espessa e de outra coloração mostra que o nosso sistema de defesa está produzindo mais células para nos defender e o muco ele vai estar mais espesso e mais grosso. Quanto mais parado ele ficar dentro do nariz, também mais escuro ele vai ficar. Então, não é para usar antibiótico, nem se tiver febre, nem se tiver com catarro grosso. Tem critérios muito específicos para o uso de antibiótico e isso vai ficar para um próximo vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Agora, mais uma coisinha que a gente precisa reforçar em crianças quando a gente fala em infecção de repetição é a adenoide. A adenoide é uma estrutura que fica lá no fundo do nariz. Então, se a gente olhar lá para o fundo do nariz, o que a gente chama de rinofaringe, é nessa região onde cresce a adenoide. Nas crianças, a adenoide está em pleno desenvolvimento e ela faz parte do nosso sistema de defesa. Quando a gente respira, o nosso nariz ele filtra o ar e a adenoide vai receber essas partículas e apresentar para o nosso sistema de defesa. Quando eu tenho formação de biofilme, que eu expliquei para vocês das bactérias, sobre a estrutura da adenoide, é muito possível que o seu filho entre num ciclo de sinusites de repetição. Por quê? Uma vez que você deu o antibiótico, essas bactérias que estão na superfície vão morrer, porém aquelas que estão dentro do biofilme não vão ser atingidas. Tirei o antibiótico, essas bactérias que estão lá dentro vão ser reativadas e a infecção volta a acontecer. Em alguns casos, mesmo com adenoides pequenas, mas infecções recorrentes, é preciso fazer cirurgia e remover essa adenoide para eu conseguir tirar esse biofilme. Então é importante que o otorrino avalie o caso do seu filho, porque às vezes sim, ele precisa de cirurgia. Outra coisa que pode ajudar muito na formação de biofilmes é a lavagem nasal com xilitol. Se você me segue, você já ouviu eu falar aqui sobre o xilitol. O xilitol ele é um adoçante
que tem a propriedade de destruir esse biofilme ali bacteriano. Então, em crianças com infecção de repetição, a gente usa a lavagem nasal. Existem sprays também nasais com xilitol que podem diminuir a formação do biofilme e diminuir a recorrência de infecções. Então, pode sim ser um tratamento muito interessante caso seu filho tenha infecções de repetição e resfriados que evoluem para sinusite facilmente. Doutor, e o que eu faço então se meu filho ficar resfriado, se eu não posso usar corticoide, descongestionante, antialérgico e antibiótico? Resfriados são infecções virais que vão passar num determinado período de tempo. A gente precisa ter paciência para esperar essa infecção ter a sua resolução. O que a gente pode usar para ajudar é um fitoterápico que eu já comentei aqui em outro vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link para você assistir, que é o Pelargonium sidoides, Caloba, Imunoflan, outras marcas. Por que ele é importante? Porque ele diminui replicação viral e ele aumenta a limpeza através das células ciliadas que a gente tem lá na mucosa do nariz. Então ele é um ótimo aliado para você ter em casa. E no primeiro sintoma aí de resfriado, gripe, já começar nas primeiras 48 horas o Pelargonium sidoides, porque ele pode sim diminuir os sintomas e encurtar o tempo de duração da doença. Além disso, instituir a rotina de lavagem nasal nos seus filhos, principalmente no momento que eles chegam da escola, porque isso vai diminuir a carga ali de agentes virais, bacterianos e outros, sujeira mesmo, que vai estar na mucosa nasal. Então procure instituir essa rotina, lave o nariz dos seus filhos assim que eles chegarem da escola. E para febre, dor, mal-estar, procure usar apenas analgésicos simples e não outras medicações, como os antialérgicos, os descongestionantes, os corticoides, porque eles podem piorar a imunidade, espessar o catarro e fazer com que esse resfriado acabe, na verdade, evoluindo de maneira pior. E lembre-se, eu comentei aqui da disbiose. Se o seu filho é um paciente que já usou muito antibiótico, ainda usa, é preciso avaliar o intestino dele, eventualmente fazer um tratamento específico para o intestino, porque pode ser que ele tenha um sistema imunológico lá no intestino que está com problema, e isso pode se refletir em infecções na via respiratória. Então procure também uma ajuda em relação a essa disbiose, tratamento intestinal, caso esse seja o quadro do seu filho. Eu tenho certeza que esse vídeo trouxe muita informação boa para você, então não deixe de compartilhar lá nos grupos do WhatsApp da família, dos amigos, porque eu sei que tem muita informação boa aqui, que tem gente que vai gostar de saber. E deixe seu like aqui no final do vídeo se você gostou, porque assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu agradeço todo mundo que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Deixe um comentário para mim, o que você achou, me conta aí o que você usa na sua rotina. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu respondo também. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até o final do vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.